E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Bem-vindas à sexta temporada do nosso podcast Especialista em Homens. Sim, são 6 temporadas, mais de 40 episódios para você maratonar. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui hoje é que, dia 13 de junho, nós comemoramos um ano de podcast. Um ano, gente, um ano. E aí a gente tem muitas coisas interessantes para poder compartilhar. Mas a primeira delas é que a gente vai mudar um pouco a diretriz do podcast. Então, o nosso encontro agora passa a ser quinzenal e não semanal, tá? Mas é fundamental que você continue aqui acompanhando o podcast, porque a qualidade não vai cair, nós vamos continuar arrebatadora, fazendo tudo que você sabe que a gente faz por aqui, tá? Mas agora nós vamos fazer episódios de 15 em 15 dias. E para comemorar um ano do nosso podcast, nós vamos lançar alguns produtinhos babadeiros. E você que é da nossa comunidade, fica sabendo em primeira mão, tá bom? E se você não é da comunidade, você tá dando mole. Mas eu vou te dar mais uma chance. Você vai lá no www.apoia.se/especialista em homens e entra para a nossa campanha de financiamento coletivo. Aí você pode contribuir com valores a partir de R$ 10. Já incluo você no nosso grupo de WhatsApp, você já fica sabendo de tudo exclusivamente, troca de ideias com a gente. Enfim, gente, a melhor parte dessa nossa campanha de financiamento coletivo é a própria comunidade que se forma. Hoje eu vou contar a história da Kênia. Kênia é uma menina do interior, curiosa, querendo viver todas as experiências da vida e sem qualquer, eu digo, qualquer orientação familiar. Kênia é filha de mãe solo da periferia do interior, né, de um estado brasileiro, e a mãe dela sempre teve que batalhar muito para cuidar dela. Acima de qualquer expectativa, a mãe da Kênia criou ela cheia de mimos, cheia de gostos, muito chique, e sempre incentivou essa pobre garota a se casar com um homem rico. Ou um homem que lhe proporcionasse aquilo que ela merecia, né, como uma grande mulher de valor, e que ela não teria isso por ela mesma, teria que ser pelo casamento. Esse foi o ensinamento de mamãe, né? A mãe da Kênia também queria se casar com um homem rico e ela até conseguiu. Então, lá quando Kenny tinha seus 10, 12 anos, a mãe conheceu o padrasto, que futuramente Kênia veio a chamar de pai. Com o casamento de mamãe, Kênia foi morar nos bairros chiques da cidade, né? E se deslumbrou com aquela nova vida. Ela saiu da escola pública, começou a frequentar a escola das suas novas amigas, um colégio particular, renomado da cidade, cheio de bons partidos. E lá ela teve acesso a uma boa educação, né? Tudo que pessoa rica tem acesso, né? Mentiras, drogas e muita balada anos 2000. Adolescência já é um período assim que muita coisa acontece meio sem jeito, meio sem orientação, né? E ela estava ali, deslumbrada com aquele novo mundo, querendo viver tudo que ela podia, com acesso a dinheiro, importante isso aí, ó, com acesso a dinheiro e pouca orientação desse núcleo familiar, composto por papai rico e mamãe, que é um troféuzinho, né? Troféuzão, troféuzinho. E aí, nessas aventuras da Kênia, né, já com 17 anos, ela vai com os amigos para uma rave, sabe? De música eletrônica, ela adorava. E ela conhece o Flávio, que é um playboy da cidade. Ele tinha um super carro, sabe, que papai tinha dado para ele. E ele tinha as melhores drogas. Uou! Ela só queria a carona dele, tá, gente? E também usar droga, que ela não é boba nem nada. Mas conversa vai, conversa vem, encontros e desencontros de olhares. Eis que no meio daquela música estrondosa, ela resolve dar uma chance para Flávio, porque afinal de contas, mesmo ele sendo feio, ele era rico e de família importante na cidade. Atenção, mulheres, ele é feio. Se ele é feio, eu espero que ele seja legal, porque humilhação de homem feio, eu pego mais pesado com vocês. Ser humilhada pelo algo. O que que esse cara tá entregando? Esse aqui tá tendo boas drogas, tô vendo aqui, ó.
Boas drogas. Mas o Flávio até que era um cara legal, né, ele tinha carro próprio, era educado, demonstrava carinho por ela, e aí ela foi e pensou nesse relacionamento, que por esse relacionamento ela teria realmente acesso àquela vida tão sonhada pela sua mãe. Então aí temos uma mulher entregando a sua vida para os desejos da sua mãe, e aí é quando eu me pergunto quando é que a gente vai parar de fazer isso, né, e seguir a nossa vida, ignorando as anteriores e as mais velhas, as tias, no que se refere às decisões sobre o que que a gente quer na nossa vida, porque isso quem sabe da nossa vida é quem? A gente, né. Então tenha filtro aí para escutar a mamãe, até mesmo porque a maioria das mulheres que nos orientam a seguir pelo caminho de casamento são mulheres que têm um péssimo casamento, que já que o homem já sapateou até na cabeça delas e elas estão insistindo nessa coisa. Então, se é atividade com essas mulheres. Mas a Kênia, naquele momento, ela acreditava nisso, porque foi isso que ela entendeu, que ela aprendeu, né? Que ela precisava casar com um homem rico. Então ela investiu no Flávio. Aí eles passaram a se encontrar mais, curtir festa junto. Engraçadinho que os dois tinham o mesmo sobrenome. Então o Flávio fingia que era irmão da Quênia e buscava ela no colégio. Olha aí. E aí eles iam aí, ó, viver a vida louca deles, né? Mas ela, apesar do fogo no rabo, ela ainda não estava pronta assim para poder dar para ele, não, entendeu? Nem dar, nem receber, nem trocar, nem nada disso. Mas a intimidade foi vindo, foi vindo, foi vindo. E aí as drogas foram entrando, tal. Aí eis que num momento psicodélico, incrível, estrondoso, maravigold, eles transaram. Transaram, transaram gostoso, tá? Delícia. Detalhe, ele tinha 21, ela tinha 17. Mas aí, né, como eu disse lá no início, a Kênia cresceu sabendo que ela só precisava casar com um homem rico, né? E aí a mãe nunca achou que fosse necessário falar coisas sobre, por exemplo, sexualidade, né? Ela achou que Flávio possivelmente nasceu e cresceu sabendo disso, ou aprendeu na escola, porque obviamente todo mundo conversa sobre sexo e sexualidade com adolescentes o tempo todo, né? Os adolescentes são muito bem informados sobre esse tema. Então, mamãe de Flávia achou que não era necessário conversar sobre isso. E Flávia, na primeira relação sexual que ela teve, com o primeiro carinho que ela transou, ela engravidou. É isso. E eu fiquei com dó da menina, fiquei. E eu fico muito puta você pensar que a menina aí, tipo assim, tem uma célulazinha agora dentro de você aí, e aí você vai ter que virar mãe disso aí. Você querendo ou não, ó, lide com isso, o problema é seu, vai lá, tá? Mas tá. Mas aí ela engravidou, mas finge que ela não tá sabendo disso ainda, só tô falando que ela engravidou. Passou um mês dessa transa boa, chega Natal. Aí ela decidiu passar Natal com a família do Flávio, porque a família do Flávio era uma grande família de muitas festas, banda, coisas chiques e legais. E aí ela foi passar, né, o Natal na casa dessa família. Eis que, no momento da missa do galo, que as famílias são católicas, né, a Kênia passou mal e foi levada às pressas para o hospital. E aí o médico tá ali com as perguntas de praxe do atendimento, né? Solicita uns exames, inclusive o HCG, que de cara identificaram que ela estava grávida. Uma menina de 17 anos estava grávida. Foi um susto geral, né? Porque uma menina de 17 anos transou, engravidou. Ninguém nunca ouviu isso acontecer, nunca. Primeira vez que acontece. Então, todo mundo ficou muito chocado com isso. E aí, o bom é que ela não precisou organizar nada para contar para ninguém, porque todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. E a família dela como é que encarou essa realidade? Virou para ela e falou assim: "Não existe mulher grávida sem casar, não existe". Então ela foi empurradinha para o casamento. Aí a família do Flávio, rica, super bem-sucedida, maravilhosa, resolveu que queria cuidar dessa adolescente de 17 anos com seu filhinho. Então ela foi lá para poder morar na casa da família de Flávio, para ser cuidada pela família de Flávio. Vai dar certo? Nessa casa de gente rica, de pessoas chatas e insuportáveis, ela fala que
O único alívio que ela teve ali foi com as pessoas que trabalhavam na casa, porque não tinha ninguém nada a ver com ela ali. Ela se sentiu muito sozinha. Ela falou que comeu o pão que Jesus amassou. Na verdade, ela falou diabo. Eu que falei Jesus. Então foi ruim para ela, né. E a mãe e o pai dela, né, largaram ela para lá, que já que ela já estava lá na família do Flávio, que tem dinheiro, não dava atenção, não visitava, não queria saber, então largou ela lá, né. Aí a criança nasceu, foi muito bem recebida, foi muito amada, né, e ela ali entendendo o que que é ser mãe aos 18 anos, né. E uma pergunta que ela sempre se fazia lá e ela ainda se faz, é isso, ela tentava identificar o que que é ser mulher, entendeu? Tem que sofrer para ser mulher? Ela ficava pensando nisso, assim. E aí eu chego, será que dá para passar ilesa por uma experiência de ser mulher, né? O que a gente já passou por aí, o que que Flávia passou, será que a gente precisa mesmo estar passando por esse tipo de coisa, assim, ou a gente tem um outro jeito de encarar a vida e pode dar continuidade, dar outras referências para as meninas, tal? Porque veja só como é que o sofrimento da Kênia tem tudo a ver com as perspectivas da mãe dela sobre a vida, sabe assim? Então, será que por ser mãe ela tem esse direito de ficar projetando os desejos a ponto de moldar uma menina, assim, para, sabe, para um direcionamento tão paia. Então, assim, esse arranjo familiar não deu certo, né, não deu certo, e passa depois de um ano morando com a sogra, com o sogro e coisa e tal, o pai da Kênia resolveu comprar um apartamento para o casal, porque não tinha como, e os 2 iam ter que morar sozinhos. Só que esses 2 jovens de 19 e 22 anos vão lá entender o que que é acordar de madrugada, no meio da noite, dar mamar, cuidar da casa, cuidar da criança, cuidar de si mesmo, da alimentação, da casa. E assim começa um ciclo que não passa nunca, né, como a Kenny me disse. Ela falou que já estava assim, em frangalhos nessa relação, mesmo saindo da casa da sogra, tá. Mas que ela ali, do jeitinho dela, o casal ali, foi dando conta de fazer a sua família acontecer. E Flávio, inclusive, contrariando as estatísticas, foi um grande parceiro. Sim, Flávio foi parceiro. E isso talvez seja o mínimo de se esperar de um relacionamento. E Mas aqui eu não estou falando que você tem que ir atrás de um homem, não. Só estou falando que parcerias com homens são possíveis. Mas você tem que saber avaliar e enxergar isso, né? E para você enxergar isso, você tem que entrar na relação de um jeito mais se valorizando, entendeu? Porque se você entra numa relação em frangalhos, aí você vai relacionar com um cara que vai destruir você. Então, se você mantém você em pezinho, assim, de boa, tranquilinha, você começa a achar uns parceiros que vai de boa, tranquilinha também, que não vai ficar te enganando. Você dá conta de ter crítica em relação à atitude daquelas pessoas. Então dá para achar umas parcerias. Então o Flávio era um parceiro, um parceiro. E eles foram encontrar o jeito deles, tá? E eles eram maconheiros, gente, e gostavam de drogas ilícitas, de ir pra rave, entendeu? Eles faziam festas e cuidavam de criança, entendeu? E eles investiam muito no filho, na educação de qualidade, né, assim, mas também eles valorizavam na educação do filho a ideia de que o homem precisa parar, né, assim, para contemplar a vida, para curtir a vida, ter contato com a vida, né. Diferente de tudo que eles iam aprendendo, eles ensinaram coisas legais para os filhos deles, assim, sobre novas lógicas de se relacionar, né. E aí o tempo foi passando, a família foi se consolidando, e a família do Flávio tentou se reaproximar deles e pediu desculpa pelo aquele período que Kênia tinha passado lá na casa, né. E o que que família rica, como é que família rica pede desculpa? Comprando as pessoas. E aí foi isso que eles fizeram, né, no caso, a Kênia aceitou que foi comprada. Eles compraram uma casa, eles compraram um carro, eles mobiliaram a casa, e aí a Kênia só tinha agora que viver sua vida de madame. O Flavinho trabalhava nas empresas da família, empresa grande, né.
E aí foi quando a Kênia se consolidou mesmo como uma esposa troféu. E ela se dedicava integralmente ao filho e também à sua estética pessoal. Ela levava a criança para natação, para o curso de idiomas, para o teatro, para o futebol, para o judô, pracinha, cinema, parque, viagem. Ela queria que o filho dela tivesse todos os acessos que o dinheiro poderia comprar. E aí, enquanto a secretária lá do lar, né, se incumbia das tarefas domésticas, a Kênia se preocupava em ir semanalmente para o salão, pintar o seu cabelo de loiro, porque ela não gostava da raiz muito grande. Ela fazia as unhas, ela fazia limpeza de pele, sobrancelha, ela cuidava da aparência dela, assim, com um compromisso cotidiano, comprava roupas bonitas, né, para poder ir nas festas da cidade, aparecia ao lado do seu grande homem, seu grande varão, a grande esposa troféu, validando seu grande homem. E assim, gente, eu acho que Flávio tinha que assinar a carteira da Kênia, porque olha o tempo que ela gasta para se produzir, para poder fazer as coisas de mulher troféu, não é como se fosse um tempo dela que ela pode fazer o que ela quer fazer na hora que ela quer fazer. Não, 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 não. Ela tem que andar bonita e isso requer o seu tempo. E o que os patrões da nossa vida fazem é comprar o nosso tempo. Ela não pode acordar feia e sair para rua. Ela não pode. O papel de esposa troféu requer o tempo de Flávia para se cuidar. Então, mesmo quando você acha, às vezes, que está caindo uma coisa boa, você não está caindo, não, minha senhora. Você está ali, mais uma vez, cedendo o seu tempo para um homem. Então, isso é profissão. Isso é profissão. Então, se você quiser receber por isso, eu acho que você tem que receber. Assinar sua carteira. O tempo dela, então, não é controlado por ela. É para executar a função de ser mãe, de ser bonita. E isso, enfim, é, é tirar tudo de você, né? Se você não é dono do seu tempo, acabou. A Kênia, que tinha largado o ensino médio, acabou concluindo e iniciou sua carreira acadêmica. E aí ela desabrochou, entendeu? O cérebro da princesa começou a se exercitar. E aí ela começou a fazer um tanto de estágio, comprar livro, criar vínculo de amizade em outros lugares, construir novos sonhos, né? Coisas que o dinheiro da família de Flavinho não poderia comprar. E Kênia também se formou na faculdade, conseguiu o primeiro emprego dentro da sua área de formação, né? E dentro dessa área acadêmica ela teve a possibilidade de acessar muitos outros espaços, né? E Kênia, como uma pessoa muito inteligente, ela e muito inquieta com a vida, ela começou a desejar o mundo, saiu louca, desejando tudo. Então ela estava ali feliz, ganhou os holofotes como Kênia, mulher autônoma, independente, ganhando seu dinheirinho, que não era nada perto daquele contexto da família deles lá, mas foi. Só que isso começou a gerar um desconforto na família, um desconforto principalmente com Flávio, porque o Flávio achava que a Kênia não precisava daquilo, que a Kênia ficava muito tempo fora de casa, tipo assim, ela gastava muito tempo fora de casa fazendo coisas pessoais, tipo, trabalhando 30 horas por semana, isso tudo, entendeu? Então, assim, estava faltando tempo para a família, para os planos dele, que agora ela trabalhava, né? E aí esse arrombado do Flávio, que eu falei que era companheiro, começou a fazer merda, começou a encher o saco, né? Porque ele não aceitava que ela fosse brilhar. O Flávio também achava que o conhecimento da Quênia seria mais bem aplicado nas empresas da família, que as empresas familiares são as que dão certo, que as pessoas se dedicam no trabalho, né? Então, diante de todas essas informações, a Kênia tinha que fazer uma escolha, pois ela não poderia trabalhar tanto assim na sua área por causa de um salarinho de merda, se ela pode trabalhar numa grande empresa e ajudar os negócios de família de Flávio, entendeu? Então, ele foi e falou que ela tinha que trabalhar lá nas empresas da família, e aí eles poderiam trabalhar juntos, podiam ficar mais tempo juntinhos, isso vai dar certo? Vai dar certo? Não vai dar certo, né? E o que que ela fez? Largou os projetos de vida dela de novo e foi lá viver. Ei, eu sou a sua esposinha, vamos fazer o que você quer fazer. E foi, tá? E ela falou que nesse trabalho ela foi super humilhada, ela passava por reuniões vexatórias, era chamada atenção de coisas que não dependia dela, entendeu? Ela não tinha autonomia para poder fazer nada. E aí,
ela percebeu que ali ela executava um mero papel, de novo, o troféu do dono, a esposa do dono. Ela era meramente simbólica ali naquela empresa. Então, e aquela empresa também não tinha nada a ver com a área dela, né. E aí, finalmente, depois de um tempo sendo humilhada, se sentindo muito mal, ela resolveu externalizar o desejo dela de sair da da empresa de papai de família de Flavinho. E Flavinho fez o quê? Dificultou tudo, dificultou tudo, entendeu. Ele se empenhou para fazer tudo que fosse possível para dificultar a vida dela nessa demissão, que ela não detalhou, mas foi assim, um balde de água fria. Ela falou que ela nunca se sentiu tão humilhada, ela pensou assim: "Poxa vida, eu larguei uma vida inteira de escolhas conscientes baseados nos ensinamentos da minha mãe, para ser descartada assim pelo meu próprio companheiro de vida?". Foi ela que escreveu, foi eu não, tá. E assim, foi isso mesmo que aconteceu. As pessoas pediram sua vida, você deu, e aí você percebeu que não valeu a pena, porque realmente nunca vale. E sim, né, Quênia é descartável, como todo mundo é descartável e substituível. Você só não é isso para você mesmo, mas para o resto do mundo você é, né. E aí ela viu ali que aquela relação, as escolhas que ela tinha feito, agora não estava dando muito mais certo, as pessoas não estavam reconhecendo todo o seu valor, todos os seus desapegos. A Kênia me diz assim, ela fala assim, ó, que ela acha que é um negócio muito louco, que ela não sabe explicar essa coisa das relações de poder no cotidiano. Ela me diz que ela realmente acreditava que o Flávio era uma pessoa que fugia à regra, que ele era um cara legal, um paizão, era parceiro nos momentos de lazer, e os 2 aproveitavam junto, era uma boa parceria. Então ela realmente ficou, assim, decepcionada, decepcionada, assim, e aí isso tornou o Flávio uma outra pessoa, que foi talvez um momento mais, disruptivo, assim, da relação, que tornou ela forte para poder continuar. Ela chamou isso de rasteira, ela tomou essa rasteira e foi a rasteira que fez ela, assim, acordar. Talvez o Flávio seja tudo isso, né, seja tudo isso, muito legal, muito paizão, muito parceiro em certas coisas, mas também capaz de dar uma rasteira, como ele de fato deu, como ela falou aqui, né. Mas aí ela seguiu, né, e como ela já era conhecida na cidade pelo trabalho dela, ela arrumou outro trabalho. E no que ela arrumou outro trabalho, ela começou a pensar mais nela mesma, começou a sair e fazer as coisas que ela quer, até o momento que ela também percebeu que ela só conhecia um pau na vida dela. Ela estava há anos transando só com uma pessoa que foi a primeira, e que ela queria viver essas experiências, e que ela ia viver. Foda-se o que o Flávio pensava sobre isso. Então ela chegou e perguntou para ele: "Olha, vamos abrir a relação. Preciso viver essa experiência, tal, tal, tal". Ele falou o quê? "Não, não". E ela virou e fez o quê? Abriu mesmo assim. Se ele não quer, ela vai do mesmo jeito. O comunicado foi dado. Eu achei a Kênia muito honesta, gente, muito lúcida. O regime de sexualidade da relação precisa ser conversado. Não pode, tipo, um querer uma coisa, o outro querer outra coisa, e só porque o outro quer, o outro vai fazer, e aí não pode, isso precisa ser conversado. Então, se o Flávio não queria, ele não é o dono da verdade, ele não é o dono não é a Bíblia do relacionamento, não tá na mão dele, né. Então ela foi viver o que ela tinha que viver, eu não acho que ela tá errada não. Se o Flávio é monogâmico, ele pode casar com a Kênia, mas a Kênia não é monogâmica, ela fica com outras pessoas, é isso aqui que vai acontecer. Mas no que a Kênia foi vivendo, ela foi vivendo. E ela percebeu que nem tudo dinheiro compra, que eles tinham casa, carro, emprego bom, família ideal, mas que aquilo não era suficiente. Ela queria ganhar o mundo, entendeu? E aí, naquele momento, ela foi se transformando em uma mulher suficiente, adulta, forte, para poder terminar a relação. E ela fez isso. Mesmo diante da incredulidade de Flávio, ela terminou a relação. E aí eles acertaram os ponteiros da relação, assim, ainda eram muito amigos, eles saíam para tomar umas juntos, dormiam na mesma cama, transavam de vez em quando, por que não, né. E aí a Kênia começou a procurar trabalho na capital,
E aí eles foram ali preparando o menino para aquela transformação da vida deles, tal. E eles assim, eles casaram assim um pouco meio nas pressas, né, no junta junta, mas na hora que eles se separaram, eles tinham uma relação tão interessante que eles fizeram uma cerimônia de entrega de alianças. Da mesma forma que teve do casamento, eles fizeram a entrega. Então juntou os 3 ali numa relação intimista, Flávio, Kênia e o filho, e fizeram uma forma poética ali, de encerramento daquela relação. Não é interessante? E aí, o Flávio resgatou a dignidade dele, porque ele deu uma rasteira, mas ele não é só a rasteira. São anos de relacionamento, então muitas coisas aconteceram. E inclusive encerrou bonitinho aqui, né. E aí ela conseguiu em algum momento um emprego na capital e foi com seus pertences pessoais, largou tudo para trás e foi, tudo para trás. E aí, tudo que tinha lá na casa era a família dele mesmo que tinha provido, então ela deixou, foi começar sua vida do zero, com a ajuda das amigas, né. A família dela não entendeu a decisão, a mãe dela surtou, ficou 2 anos sem conversar com ela por causa disso. O argumento foi que ela tinha jogado a vida dela no lixo. O filho da Kênia manifestou desejo de ficar com o pai, né, e com a vida aconchegante que o dinheiro dele compra, e ele também tinha os amigos dele na cidade, entendeu? Estudava no coleginho dele, tal, tal. Então, ele com 12 anos, ele ficou com o pai e ela foi trabalhar, foi para a capital, né, enfim, tem uma vida ótima. E é preciso ter coragem, né. Parabéns a todas as mulheres que têm coragem de lutar por si mesmas. Kênia, doido. Achei legal, achei bem interessante as reflexões que você possibilitou, né. Mas e você, minhas lindas? O que vocês têm feito por você? Me conta aqui nos comentários. Você está se cuidando aí, está se preparando, está entrando forte, digna nas suas relações? E você tem uma história dessa para poder me contar? Se você tem uma história dessa ou qualquer outra, história de amor, ódio, história de trabalho, história de vizinho, história de romance, qualquer tipo de história com homens. E na comemoração de 1 ano do nosso podcast, nós temos mais novidades. Sim, nós temos um domínio próprio. O nosso e-mail agora passa a ser histórias@especialistaemhomens.com.br. Vou repetir: histórias@especialistaemhomens.com.br. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.